Olá, turma, tudo bem com vocês? Nessa aula de contabilidade geral, nós falaremos sobre os conceitos iniciais, que é o objeto, objetivo e o campo de atuação da contabilidade, ativo, passivo e patrimônio líquido. Vamos lá. Trazemos aqui dois conceitos de contabilidade: a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle, de registros relativos à administração econômica. Esse conceito foi do primeiro Congresso Brasileiro dos Contabilistas aí de 1924, quando as ciências contábeis, no caso aqui no Brasil, estava começando a ser mais difundido. A contabilidade é objetivamente o sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações. Então, nós vamos falar de demonstrações, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, entre outras. Análise de natureza econômica, financeira, física e de produtividade com relação à entidade objeto da contabilização. Então, a contabilidade ela vem para estar trazendo essas informações, estar ajudando no controle, auxiliando no registro dessas informações do patrimônio que nós vamos ver. Objeto e campo de aplicação da contabilidade. Como objeto, nós vamos ter o patrimônio das entidades econômicas administrativas. E que patrimônio é esse? Então, patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Nós iremos ver que os bens e direitos formam o ativo e as obrigações, o passivo da empresa. O campo de aplicação são as entidades econômicas administrativas, sejam elas as empresas que visam lucros, as empresas comerciais, industriais, agrícolas, como prestadores de serviços, sejam elas com fins socioeconômicos, que no caso a gente tem instituições como clubes sociais, entidades com fins sociais, a gente pode estar trazendo um exemplo de cooperativas. Então, todas as instituições, as entidades do setor público, elas necessitam de ter um registro ali do seu patrimônio, da entrada e saída de recurso, e quem faz isso é a contabilidade. Qual é o objetivo e finalidade da contabilidade? Então, o objetivo da contabilidade é o estudo e controle do patrimônio e de suas variações, visando ao fornecimento de informações que sejam úteis à tomada de decisão. Essa tomada de decisão ela vai ser embasada em todo esse controle, em todas as informações que são prestadas. Informações de natureza econômica e financeira. As informações de natureza econômica traz aí os fluxos de receita e despesa que geram lucros ou prejuízos e são responsáveis pelas variações no patrimônio líquido. Então, nós vamos trazer o quê? Houve lucro lá naquela apuração de receita e despesa, esse lucro ele irá aumentar o patrimônio líquido. Houve prejuízo, então esse prejuízo irá diminuir o patrimônio líquido da empresa. De natureza financeira. As informações de natureza financeira já são o fluxo de caixa e do capital de giro, essas informações do dia a dia da empresa. Aspectos qualitativos e quantitativos do patrimônio. Então, como aspecto qualitativo, vai se referir refere-se à expressão dos componentes patrimoniais segundo a natureza de cada um. Trata do detalhamento desses componentes segundo a sua espécie. Nós vamos mostrar aqui um exemplo. O aspecto quantitativo refere-se à expressão dos componentes patrimoniais em termos monetários. Então, professora, como eu não entendi nada, nós temos aqui que o balanço patrimonial, um exemplo, esse balanço patrimonial é o do balanço patrimonial pessoal, tá, pessoal? Aqui é um exemplo, nós pegamos uma imagem no Google e nós temos aqui um exemplo de balanço patrimonial pessoal. Sim, é possível fazer esse balanço patrimonial pessoal como uma forma de você estar controlando os seus próprios bens, né? Às vezes tem vários bens em casa, mas não sabe como organizar. Ah, professora, meus bens não dão, não. Com certeza tem valor sim e devem ser registrados. O ideal é que haja esse controle. Então, nós temos aqui, quando ele fala que o aspecto qualitativo refere-se à expressão dos componentes, nós temos o nome. Por exemplo, aqui nós temos, mostrando aqui para vocês já a estrutura do balanço patrimonial, nós temos o ativo circulante, o ativo não circulante. Do outro lado, nós temos o passivo, e nós temos o passivo ele dividido em passivo circulante e passivo não circulante. E patrimônio líquido está aqui embaixo como a parte, ele faz parte aqui desse lado do passivo, ele não é obrigação, mas é o que nós vamos chamar de capital próprio. O ativo circulante, ele é o que? É o dinheiro no bolso, é o saldo ali, tem um exemplo aqui de caderneta de poupança, algum investimento, recurso que esteja dentro do curto prazo acessível. O ativo não circulante, já qual é os componentes? Nós temos aqui o telefone celular,
compra-se um celular para uso, vamos dizer aí de 3, 4, 5 anos, dependendo da manutenção do cuidado desse aparelho. As roupas, objetos de uso pessoal, uma bicicleta, um computador, um carro. Todos eles aqui fazem parte do ativo não circulante, porque são bens que foram adquiridos com o pensamento, com o intuito de permanecer com eles. O passivo circulante, aí nós temos a mensalidade de escola, crediário a pagar, financiamento, as dívidas de financiamento do carro. O passivo não circulante já é a parte da dívida que já está no longo prazo. E por isso nós temos aqui uma divisão do financiamento. Tem uma divisão aí, uma parte que é em curto prazo, vamos dizer aí nos próximos 12 meses, e a outra parte que está no passivo não circulante é o que está de 12 meses à frente, né? Ainda tem um prazo maior para pagamento. Patrimônio líquido e o total. Então, essa parte do quantitativo é os valores, são a expressão monetária, são os valores que estão expressos para cada um dos componentes. Quanto aos usuários das informações contábeis, são as pessoas físicas ou jurídicas que diretamente têm o interesse de avaliação de situação e desenvolvimento da entidade. Então, nós trazemos aqui vários stakeholders, nós temos aí clientes, empregados, comunidades locais, sociedade civil, comunidade financeira, né? Então, temos aí como a comunidade financeira os bancos, a comunidade empresarial. Quanto às técnicas contábeis, nós temos aqui a escrituração, que consiste no registro em livros próprios, diário, razão, caixa e contas correntes. As demonstrações contábeis são os relatórios quadros técnicos que apresentam dados extraídos dos registros contábeis. Então, exemplos de demonstrações, nós temos balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício. Então, nós temos aqui as duas fotos do balanço patrimonial, a demonstração do resultado. Mais uma vez, aqui, balanço patrimonial formado por ativo circulante, por ativo não circulante, que tem as suas divisões, o passivo circulante, o passivo não circulante, patrimônio líquido, DRE, começa aí a receita, mas existem várias formas, o faturamento bruto, que aí depois encontra-se a receita bruta, o imposto sobre as vendas, e então chegamos no lucro bruto, tem outras deduções, chegamos então no lucro líquido do exercício. Técnicas contábeis. Entre as técnicas, nós temos a auditoria, que é a verificação da exatidão dos dados contidos nas demonstrações. Então, a auditoria vai verificar se aqueles registros estão corretos, se eles estão adequados. A análise das demonstrações, a análise dos balanços ou análise das demonstrações contábeis compreende o exame de interpretação dos dados contidos nas demonstrações, a fim de transformar esses dados em informações úteis. Então, a partir dos dados das demonstrações, pode-se, então, tá aí elaborando alguns indicadores que nós vemos mais na disciplina de administração financeira. Eu trouxe para vocês aqui exemplos em grandes empresas de auditoria que há no mundo, KPMG, Deloitte, a Price e a Ernst Young. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Todo esse conteúdo que nós trouxemos aqui de uma forma concisa, vocês podem ver, lerem com mais cuidado cada um dos detalhes lá no capítulo 1 e 2 do livro Contabilidade Geral, que já foi postado no Classe 1 da turma de vocês, certo? Então, até a próxima aula.